Tenho 5 perguntas para você, piloto. A primeira pergunta: existe confiança dentro do seu time? As pessoas confiam umas nas outras? Segunda pergunta: dentro do seu time tem conflito produtivo? Terceira pergunta: as pessoas se comprometem quando tem um plano de ação, quando tem uma decisão? Quarta pergunta: as pessoas se cobram? Dentro do seu time tem ali cobrança um do outro, né? E a quinta pergunta: todo mundo está envolvido com um objetivo em comum? Se por acaso alguma dessas respostas foram negativas, você tem grandes desafios dentro do seu time. Então vai lá no canal Felipe Jesus Mentor ou no Instagram @Felipe Jesus Mentor e vê a resposta para esse vídeo. 5 desafios das equipes. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Maravilha! Bom, então a gente vai começar falando sobre os desafios das equipes. A base disso tudo tá aqui, ó. Falta de confiança. A gente começa pelo relacionamento, quando as pessoas não confiam uma na outra. Imagina você ter um time onde as pessoas não confiam uma na outra, né? Como que elas vão compartilhar ideias, como elas vão correr pelo mesmo objetivo se elas não confiam uma na outra, né? Eu gosto de dar um exemplo aqui, é como se você estivesse numa guerra. Imagina que você está numa guerra e o seu desafio é vencer essa guerra, né? Junto com as pessoas que estão ali com você. Então, os soldados e etc. Então, você está aqui, você está armado indo para o combate e as suas costas extremamente vulneráveis. Nessa parte que você está vulnerável, você precisa de alguém ali para te defender. E você só consegue ceder a sua vida para outra pessoa defender se você confiar nessa pessoa, né? Então você precisa realmente confiar muito, né, no seu time, nas pessoas que estão ali, nos seus pares. Então falta de confiança acontece e desestabiliza o time. Tudo daqui para cima pode ser que tenha problema quando você tem falta de confiança. Como então você vai resolver esse problema da confiança? Muitas coisas se resolvem através de feedback, resolve através de relacionamento, mas a mais importante aqui que eu enxergo é que nessa parte as pessoas peçam ajuda. E para pedir ajuda você necessita ter um time que seja vulnerável, né? Então, vulnerabilidade ajuda muito nesse momento. Não quer dizer que você tenha que ser fraco, nem como líder, nem os pares ali, nem as pessoas que trabalham com você. Então você precisa ser vulnerável nessa parte. Seu time precisa se mostrar vulnerável, precisa pedir ajuda, precisa compartilhar. Existe uma linha que passa ali um pouquinho, né, do profissional, que é a linha do pessoal. O seu time também precisa conhecer além do trabalho. Eu venho falando isso já há bastante tempo. E as pessoas precisam se conhecer além do trabalho, porque quando eu tenho conexões com o outro, quando eu tenho acontecimentos parecidos, quando eu me vejo do outro lado, eu tenho uma probabilidade maior de aumentar a minha confiança. Agora, os outros desafios que estão aqui para cima, vocês precisam também ter um bom resultado com eles, porque eles também aumentam essa confiança aqui embaixo. Então, o resultado, a boa performance, a boa conexão, tudo isso aumenta a confiança. Falei num outro vídeo que confiança é você ter muitos pontos positivos, né? Fazer muita coisa pelo outro, para ajudar o outro, estar próximo. Então, vou dar o mesmo exemplo aqui. É como se você tivesse uma caixa e dentro dessa caixa você colocasse ali bolinhas. Para cada acerto que você tem, essa caixa da confiança, você está colocando uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha. Só que quando você erra, quando você comete algum desses erros para cima, ou quando você comete erros, né, na gestão ali ou no relacionamento, é como se a pessoa enchesse a mão dessas bolinhas e tirasse fora. E você precisa reconstruir tudo isso novamente. Então, confiança é ser vulnerável, é se mostrar vulnerável, pedir ajuda e criar relacionamento com as pessoas. Isso é muito importante. Resolvido o problema de confiança, se seu time tem problema de confiança, né, você passa para o de cima aqui. O próximo desafio é o medo de conflito, né? Aqui existe um problema muito grande que acontece nas empresas, que é a politicagem, né? Eu gravei vídeo sobre isso também, falando sobre politicagem, política. O grande problema aqui, nesse medo de conflito,
que as pessoas, elas, lógico, não confiam uma na outra, então isso já é um problema, mas também se torna cada vez mais artificial, né? Uma pessoa ou um ambiente que tem politicagem, ela é muito voltada, eu faço alguma coisa por o outro pensando em mim, né? Pensando no retorno que eu vou ter, ou então falando algo que eu quero que a pessoa enxergue do outro lado, não falando realmente o que eu penso sobre ela, ou sobre aquela tarefa, ou sobre aquele comportamento. Então, nesse momento aqui, a gente tem algo aí muito a ver com politicagem, e é um grande problema isso. Por quê? Lembra de uma reunião que você participou e você não estava muito afim e você deixou a reunião ir de qualquer jeito ali, só balançando a cabeça, né, falando que tudo bem, vamos fazer, é isso aí, falando que a outra pessoa gostaria de ouvir, mesmo sem concordar com a ideia dela, mesmo sem estar de acordo com esse plano. Então você fica ali passando 2, 3 horas do seu tempo sem concordar com nada que está ali e não abre a boca para falar sobre a sua opinião. Adivinha o que vai acontecer? Essa reunião vai terminar, vão sair ali com planos, né, com ações, da porta para fora ninguém vai fazer aquelas ações. Significa que o resultado ou ele vai continuar igual ou ele vai ser pior. Então o conflito, ele é muito necessário. O conflito, ele deve ser produtivo. Ele tem que ser produtivo, tem que existir conflito. Porque pessoas que têm conflito, elas não têm um ambiente artificial, e principalmente equipes que têm conflitos produtivos, elas se engajam mais. Então é algo que você tem que resolver no seu time. Se todo mundo está ali balançando a cabeça para você, ou se você é uma das pessoas que está balançando a cabeça para alguém, significa que com certeza vocês têm essa disfunção, né, dentro do time de vocês. Tem muito medo de conflito. Então é um problema aqui que precisa ser resolvido. É um baita de um desafio. Talvez de todos seja aí o que é mais complicado de se resolver, porque é algo que realmente interfere direto no resultado do time, no resultado da equipe, no resultado das pessoas, nas promoções, na sua promoção. Isso pode interferir diretamente. A terceira disfunção aqui, o terceiro problema de uma equipe, desafio, é a falta de comprometimento, né? Então as pessoas não se comprometem com aquilo que elas combinam, né? Então existe aí um problema muito, muito grande nesse desafio, que é ambiguidade, né? Então quando as pessoas não têm conflito, elas acabam ou fazendo a mesma coisa para sempre, né? Ou então tomando decisões que são irrelevantes para o negócio ali, né? São decisões ambíguas, né? E aí cada um está indo para um lado, né? São decisões que cada um puxa para um lado. Então aí acaba que não se comprometem. Olha só, se não tem confiança, não tem conflito. Não existindo conflito, as pessoas não colocam a sua opinião, elas não se comprometem com o resultado, elas não se comprometem com a tarefa, com o fazer. Então acaba que cada um vai para um lado. E eu tenho certeza que vocês não querem isso. Se dentro do seu time tem falta de comprometimento com o outro, com a tarefa, com o resultado, você precisa fazer alguma coisa, né? Consertando essa base aqui, já vai melhorar bastante essa relação. Legal? Então, o terceiro desafio é essa falta de comprometimento aí com o time, com a performance, com o dia a dia, com a vida do outro, com as promoções do outro. Então, isso atrapalha bastante. Quando eu não tenho confiança, quando eu não tenho conflito, quando eu não tenho comprometimento, eu paralelamente não tenho como responsabilizar o outro, né? Então, muitas equipes acabam que não se comunicam uma com a outra, né? Então, não se cobram, não exigem mais do outro, aceitam uma baixa performance, né? Então, isso é um problema muito grande. Bom, essa hora põe aquela telinha preta, que telinha cinza, né? Bom, o que acontece quando as pessoas não responsabilizam os outros, né? O padrão, ele diminui, então existem baixos padrões, baixas performances. Então você aceita qualquer coisa e fica falando mal do outro pelas costas, né? Então quando a gente aceita qualquer coisa que começa a responsabilizar, né, o outro, não responsabiliza o outro, a performance não aumenta, porque aí você aceita não bater meta, aceita um time improdutivo, aceita um time que chega atrasado nas reuniões, aceita um time que não entrega os acordos. Então aqui existe
um problema muito, muito grande, né? Então a gente precisa resolver também isso aqui, responsabilizar aos outros é algo que precisa existir dentro dos times, porque quando você é líder não tiver ali, o time, né, uma pessoa e a outra, elas estão se cobrando para que o resultado seja melhor. Então isso é muito, muito importante também. E aí, por fim, aqui está pequenininho, mas espero que dê para enxergar aí, falta de resultados, né? Falta de interesse nos resultados, falta de atenção aos resultados. De novo, quando o time não confia um no outro, tem medo de conflito, falta comprometimento, né? Isso é uma relação direta. Não consigo responsabilizar o outro, obviamente eu não tô nem aí para o resultado. Aqui, nesse caso, eu vou até escrever, aqui a gente tem um problema com o ego. Por que um problema com o ego? Porque as pessoas começam a se preocupar mais com elas do que com o time. Elas deixam o objetivo individual ser maior do que o da empresa ou a missão do negócio. Então aqui existe uma preocupação muito grande, porque é uma empresa que não tem missão, que as pessoas não estão ligadas à missão diretamente, elas se preocupam só com o individual. Então existe aqueles comportamentos que a gente desaprova, né? Pelo menos na frente dos outros, desaprova. Você só pensar em você fazer ali um outro joguinho para você ser promovido, enquanto outras pessoas estão sendo prejudicadas. Então existe um problema muito aqui de ego, né? Eu quero alimentar o meu ego e acabo afastando todo o restante do time. Isso aqui significa que as pessoas não estão orientadas para o resultado do time, apenas para o resultado individual. Então, dentro do seu time, a missão da empresa, a missão do time tem que ser muito maior do que o objetivo individual. Sabendo disso, você vai ter uma performance como time muito maior. E um time que performa alto, né, que tem muito resultado, todo mundo cresce. Então, você precisa estimular as pessoas a atingirem metas de time e, consequentemente, elas vão ter ali, né, possibilidade de atingir as metas individuais. Te dou um exemplo aqui, por exemplo, de um jogador de futebol, um atleta. Um atleta tem muito ego, né? A gente sabe que tem muito ego, as pessoas, eles querem ser os melhores, só que existe um objetivo em comum, a vitória. Porque mesmo que você seja muito bom e não tenha vitória, né, você acaba sendo deixado de lado. Então, né, reclamam de você, falam, ele é muito bom, mas ele não ganha título nenhum, né? Não ganha como time. Então, não adianta o ego nesse caso. Existe o ego ali, mas a performance do time é muito mais importante do que a performance individual. Não adianta você ter um artilheiro dentro do seu time e ele, infelizmente, não ganha nenhum campeonato junto com o time, né? O que vale é a conquista do campeonato. Então, resultados, atenção aos resultados é muito importante. Você não pode deixar que seu time falte com atenção ao resultado. Bom, se você está até aqui, significa que você encontrou muitas disfunções ou muitos desafios dentro do seu time. O que a gente vai fazer agora, galera? Vocês vão pegar aqui nesse link, né, nesse vídeo, tem o link aí embaixo, de um teste que eu deixei para vocês. Tá? Um teste que eu fiz com o meu time para descobrir quais são as disfunções. Então agora chegou aquele momento de você tirar aquela capa rosa do seu time, né? Aquela óculos rosa ali, o mundo tá tudo perfeito, e pedir para eles darem um feedback de um para os outros dentro desse teste que eu vou deixar aqui. E aí você vai ver como que hoje está o seu time, como que eles se enxergam dentro desses desafios, dessas disfunções. Sabendo disso, você vai conseguir encontrar aí material junto comigo no meu canal, fazendo a mentoria, que resolvam esses problemas para que você aumente a sua performance, a performance do seu time, que você tenha resultados incríveis e quem sabe aí você possa dobrar o seu faturamento como empresário, como diretor, como gerente, tenha mais tempo para viver a vida com a sua família, sabendo que a performance do time não depende exclusivamente de você, né? Então, você tem que estar muito atento mesmo a quais disfunções acontecem dentro do seu time, e isso é renovável, né? Então tem que estar sempre alimentado, tem que se tornar uma cultura de alta produtividade, de alta performance. Bom, se você quer sair do Chevette, se tornar um F18, se inscreve no canal. Se você gostou muito desse vídeo e fez sentido para você, senta o dedo no like aí e, obviamente, compartilha esse conteúdo com quem tem necessidade de saber. Mesmo que você seja um liderado nesse momento, compartilha com seu líder, eu tenho certeza que vai aumentar a sua performance
quem sabe aí você ensinando a ele alguma coisa, você possa também subir e crescer cada vez mais, né? Então, estimule o crescimento de todo mundo. Eu me chamo Felipe Jesus, eu sou mentor de alta performance. Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, Felipe Jesus Mentor, e eu te vejo no F18, piloto.